tarde, pessoal. Bem-vindos a essa apresentação, esse mini tutorial com as APIs da Autodesk. Meu nome é Augusto Gonçalves, então a gente vai começar essa apresentação. Bem, vamos começar falando um pouco de APIs da Autodesk Forge, mas um pouquinho antes de começar, deixa eu mostrar algumas outras coisas bem interessantes. Eu vou mudar aqui para a minha área de trabalho, vou mostrar alguns sites que eu tenho abertos aqui. Vamos ver se eles vão abrir corretamente. Então eu queria mostrar primeiro esse site aqui, ele é bem interessante. É um site, são sites, não são no Autodesk, são sites que usam 3D, mas eles mostram o potencial que tem do 3D, que é isso que a gente tá querendo falar aqui, falar de 3D web. O quanto a web hoje é meio chata sendo apenas 2D. E o quanto a web poderia ser bem mais legal se ela fosse 3D. A gente tem tecnologia para isso, é possível sim criar coisas 3D. Esse aqui é um site de skate, eu gosto bem interessante porque você pode acessar o site e navegar pelo skate e configurar o skate. Vamos supor que eu queira fazer uma configuração nas rodas, então eu clico aqui nas rodas, tem as diversas rodas e eu posso mudar a cor, então eu posso falar que eu quero só essa daqui um pouco diferente. Tá, essas configurações elas já existem em outros lugares, eu consigo configurar um produto em um site com um formulário, mas um site com formulário é bem chato. A principal diferença de poder configurar esses produtos online é a capacidade de navegar pelo produto. Então o tempo inteiro aqui eu consigo navegar pelo produto e ver o que eu estou fazendo. Então essa é a parte mais legal do 3D, eu consigo navegar pelo modelo e visualizar o que eu quero. Vamos lá, então eu estava falando que a gente tem as APIs da Autodesk Forge e a grande ideia disso é poder trabalhar com 3D. Então eu abri aqui rapidamente um site, alguns sites, não são sites da Autodesk em si, são sites genéricos que usam 3D, e esse é um site de skate. Eu acho legal porque tem um skate, é uma coisa interessante de visualizar. A ideia é que eu posso navegar pelo skate e escolhendo as diversas partes e mudando a configuração. Cada vez que eu seleciono uma cor, essa cor vai mudando no skate. Aqui é que é onde mora o grande dilema que a gente tem no mundo 3D, da web. Né? Nós temos diversos, bilhões, trilhões de modelos criados no desktop, que foram criados em aplicações desktop, que são grandes modelos de design, de prédios, de máquinas. E esses modelos, atualmente, eles estão presos no desktop. Eu não consigo facilmente pegar esses modelos e carregar na web. Então tem esse modelo aqui que foi desenhado, foi projetado num software da Autodesk. Foi desenhado um grande software, pode ser da Autodesk ou pode ser de algum concorrente, né? Ele foi criado, eu criei esse modelo, eu desenhei esse carro. Não é uma foto, é um modelo de engenharia. E eu consigo navegar por esse modelo. Essa é a grande sacada. Reparem que tem uma renderização legal e eu consigo fazer algumas coisas legais. Já que esse projeto foi criado como um desenho de um software, ele tem toda a história desse software, como ele foi feito. Então eu consigo, por exemplo, criar uma vista explodida desse modelo, onde eu consigo ver cada pedacinho, cada engrenagem do modelo. Eu posso desmontar e remontar esse software. Por que eu posso fazer isso? Porque o modelo veio de um software de design de engenharia. E existem bilhões desses arquivos aí. Se eu for numa empresa de cadeira, ela vai ter o modelo 3D. Se eu for numa empresa de carro, eles vão ter o modelo 3D. Mas e aí, como eu levo esse modelo para o meu site? Como é que eu levo isso para o meu site? Como é que eu posso mostrar isso na web? Então aqui nesse site que chama LMV Rocks, tem alguns exemplos. Né? Então aqui eu tenho um que eu acho interessantíssimo, que é quando a gente pega uma casa. Então eu tenho uma casa inteira, que o arquiteto pode ter feito o design dessa casa, e eu consigo então navegar por essa casa, eu consigo visualizar o modelo. Da mesma forma que eu fiz aquela explosão lá, eu consigo fazer aqui também. Eu consigo ver cada pedaço que o arquiteto pensou ao desenhar essa casa. Eu consigo navegar pelo modelo. Isso aqui é interessante? É razoavelmente interessante se eu consigo extrair esses dados. A geometria pura não é tão útil quanto se eu não tiver os dados. Então aqui é um exemplo de como eu posso visualizar todas as partes do modelo, né? E deixa eu voltar aqui. Eu tenho mais alguns modelos. E, por exemplo, se eu quero comprar uma bicicleta, é mais legal comprar uma bicicleta com a foto, ou se eu tiver o modelo 3D dessa foto, fica bem mais interessante. Eu consigo navegar pela bicicleta e ver o que está acontecendo. Eu consigo examinar todos os dados da bicicleta. Aqui ela tem uma pequena explosão, eu consigo
voltar e ver cada uma das peças dessa bicicleta. Então eu consigo navegar pelo modelo. É melhor comprar uma bicicleta assim ou comprar uma bicicleta somente com fotos. Fica bem mais legal quando eu tenho todo o modelo da bicicleta. Aqui é um outro exemplo, esse aqui é um pouco mais técnico, mas ele mostra também como eu posso visualizar modelos diversos, né? Esse exemplo aqui é um exemplo feito com Lego. Então alguém foi lá e desenhou um modelo 3D com pecinhas de Lego e eu consigo navegar por esse modelo. Só um minuto para ele carregar. E aí eu consigo visualizar esse modelo. Reparem que as peças de Lego estão sendo carregadas. E aí eu consigo navegar, eu consigo rotacionar e girar. E, por exemplo, vamos dizer que eu clique nessa peça. Eu consigo ver as propriedades dessa peça, como ela foi desenhada. Se eu pegar um exemplo mais de engenharia, que tem mais dados de engenharia, eu consigo extrair cada pedaço desse modelo. Então, digamos que eu queira... eu tenho o modelo 3D de um avião, ou de uma casa, ou de qualquer produto. Eu consigo extrair cada pedacinho desse modelo e analisar o que está acontecendo. Vamos pegar esse daqui por enquanto, por exemplo. Tudo isso daqui já é a API da Autodesk para visualizar esses modelos, né? Essa API ela é composta de algumas etapas, né? As etapas eu faço o upload, faço a tradução, eu posso extrair os dados, posso analisar, posso criar cortes, tem uma série de coisas legais que dá para fazer com isso. E o mais interessante é que tudo isso roda no browser, eu não preciso de nenhum plugin, nenhuma aplicação adicional, tudo roda no browser. Então vamos dizer que eu tenho essa porta, que eu selecionei aqui no modelo, e eu consigo clicar nas propriedades e ver quais são as propriedades dessa porta. Eu vejo qual pavimento que ela está, eu consigo ver volume, área, perímetro e outras coisas que são informações de engenharia. Eu consigo extrair esses dados. E, claro, como isso são dados de engenharia, eu consigo também sincronizar informações que estão vindo do 2D e do 3D. Então, deixa eu selecionar aqui, por exemplo, essa casa. Acho que ele está meio um pouco lento para carregar, mas deixa isso para depois. Bem, esses são alguns exemplos interessantes de como eu posso usar esses modelos 3D. Aí entra a parte legal, como é que eu faço para poder utilizar, como eu posso utilizar isso de fato? É aqui que a gente volta para a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui, né? Essa apresentação ela é da Autodesk Forge, mas é possível fazer isso com diversas linguagens. Eu posso fazer isso com .NET, eu posso fazer isso com PHP, com Java, o que eu quiser, tá? É independente de linguagem. Para esse exemplo, eu vou fazer uma pequena demonstração de realmente um tutorial usando a Node.js, que é uma linguagem de JavaScript, e a gente vai utilizar o Cloud9, que é uma IDE online. Eu posso utilizar outra IDE online? Posso. Eu posso utilizar, por exemplo, o WebStorm, eu posso utilizar Notepad, se eu quiser escrever JavaScript, sem problema. É JavaScript puro, não tem nenhuma limitação em relação a qual linguagem vocês vão utilizar. Só que para esse exemplo vou mostrar para vocês com o Cloud9. Então o que a gente precisa para esse exemplo? A gente precisa do Cloud9, que é uma conta dessa IDE online, e eu preciso também de uma conta da Autodesk Forge para poder utilizar esses produtos. Então vamos começar a ver como que a gente faz isso. Eu vou mudar aqui para o meu browser. Deixa eu abrir aqui a tela. Então, esse aqui é o site da Autodesk, developer.autodesk.com, e aqui eu posso criar a minha conta, né, e criar o meu registro dentro da Autodesk. Vocês vão ver que eu já me registrei, tá aqui minha conta, Augusto Gonçalves. E essa conta ela é uma conta minha, né? Vocês podem criar as suas, é só vir aqui e registrar, não paga nada para criar a conta. Depois de criar a conta, vem meus aplicativos. Eu já tenho alguns aplicativos que eu fico brincando aqui. E eu consigo criar os aplicativos para poder utilizar as APIs. Então aqui eu tenho diversos aplicativos. E aqui eu tenho as diversas APIs disponíveis que a gente pode utilizar. Para nosso exemplo, nós vamos utilizar o Cloud9. Então vamos deixar aqui aberto. Por enquanto eu criei aqui uma chave chamada Mundo API. Eu criei uma chave, essa é a chave, aqui tem o segredo, né, que é a senha, vamos dizer assim. Vamos voltar aqui para o Cloud9. Cloud9 é uma API online, uma IDE online, então eu vou adicionar um novo workspace, que eu vou chamar de Mundo API Tutorial. Vou falar que ele é público, vocês podem acessar ele depois. Vou selecionar a linguagem, nesse caso eu quero a Node.js, que é o que a gente vai utilizar aqui, e vamos criar o workspace.
Se vocês estiverem criando essa aplicação local também vai funcionar do mesmo jeito, tá? Não tem nenhum problema aqui. Bem, como a gente está utilizando Node.js, uma das principais sacadas do Node.js, para quem nunca viu, para a linguagem Node, linguagem JavaScript com Node, é a possibilidade de poder utilizar pacotes. Né? Várias linguagens têm isso, mas no Node.js ela é muito interessante, porque ela é muito diversificada. Eu consigo criar um monte de coisa com pacotes. No caso específico, existe um pacote específico do Autodesk, que é o pacote que a gente vai utilizar aqui. Então, sempre que eu quero instalar um pacote, eu venho aqui na linha de comando e escrevo npm install e o pacote que eu quero. Nesse caso, eu vou querer o pacote chamado View and Data, que é o pacote que a gente vai utilizar, que é o pacote do Autodesk. Vamos Enter. Ele vai baixar o pacote e instalar tudo que a gente precisa. No caso, para o View and Data. Pronto, está instalado no servidor. Vamos olhar aqui os pacotes já instalados. Temos aqui o View and Data. Bem, aqui tem o pacote. Vamos iniciar esse teste, esse exemplo, executando o teste deste pacote, que é a parte mais legal dele. Né? Como executar o teste, que o teste vai só criar um modelo padrão para a gente. Então, aqui está o teste. Eu consigo ver as informações do teste. Só tem um pequeno porém, a gente fez uma mudança que não está atualizada aqui no pacote. E isso que vai estar atualizado logo, então vocês não vão precisar se preocupar com isso. Aqui na parte do upload, ele está faltando uma linha. Deixa eu colocar essa linha aqui, que não vai ter mais problema. Eu vou pegar as estatísticas e ler o tamanho do arquivo, que está faltando esse cabeçalho aqui no envio, tá? Bem, o que mais? Aqui tem as configurações do meu projeto. Reparem que ele está pedindo um ID uma ID e uma senha, que são as minhas senhas na Autodesk. Eu vou voltar aqui então e vou copiar o meu ID. Você pode preferir colocar isso aqui como variável do sistema. O problema é que o Cloud9 ele não usa isso muito bem, às vezes ele se confunde um pouco. Então ele não entende quando a gente está executando o teste ou não o teste. Então às vezes eu prefiro colocar aqui que eu tenho certeza que vai funcionar. Tá bom? Eu vou colocar aqui o nome do pacote, eu vou colocar que ele é Mundo API. Tá bom? Vamos voltar aqui no teste. Deixa isso aqui, vamos salvar. Esse aqui é a configuração. No teste, ele vai de fato utilizar essa mesma configuração. Não quero que ele use outra, vamos tirar isso daqui para ele utilizar a mesma. E eu vou colocar aqui também que vai ser Mundo API, para ser o mesmo nome. Tá? Bem, tomara que isso funcione. A gente fez só essa mudança. Primeiro, isso aqui é o nome do meu pacote, o nome da pasta que eu vou criar dentro da Autodesk, dentro da API da Autodesk. Por isso que eu tenho que colocar um nome que faça mais sentido. Aqui tem alguns scopes, não precisa preocupar muito com isso por enquanto. Deixa eu salvar isso daqui e salvar isso daqui. Vamos então tentar executar esse teste e ver o que vai dar. Node, View and Data. A gente foi para aquela pasta. Para executar o teste, eu tenho que instalar os pacotes necessários para esse teste. Deixa eu aumentar um pouco isso. Então, eu vou instalar os pacotes que o teste vai necessitar. Se eu fosse apenas executar localmente, não ia precisar desses pacotes. Mas como eu vou executar um teste, aí eu preciso. Então, o que a gente fez? A gente foi lá no teste. Desculpa, a gente fomos na configuração, colocamos a nossa chave, mudamos o nome do pacote, da pasta, para evitar que ele entre em conflito com outros nomes. Vamos torcer para que dê certo, a gente vai executar o teste agora. Então o teste ele vai só iniciar a aplicação e ver se ela funciona. Então ele vai iniciar, vamos ver, teste fase 1, teste parte 2, parte 3, e deu um probleminha. Ele deu um conflito. Esse conflito quase sempre porque já existe às vezes existe outro com esse mesmo nome. Deixa eu colocar aqui tutorial, que ele vai evitar dar esse conflitozinho. Muito bem, agora ele fez. É porque eu já tinha criado outra pasta com o mesmo nome, e quando foi criar ele atritou um com o outro. Então, vamos lá. O que está sendo feito aqui? Na fase 1 eu estou autenticando. Na parte 2 eu vou criar uma pasta para ver porque essa pasta existe, essa foi que deu o problema. Na parte 3 eu vou fazer o upload e a tradução desse arquivo.
que é isso? Eu vou enviar um arquivo que é um arquivo local. Nesse caso aqui é um arquivo DWF. Bem, não importa o que o arquivo veio, é um arquivo de engenharia que veio com um projeto e eu quero traduzir isso para a web. Né? Para a web, no caso, vai ser WebGL. Então eu vou traduzir. O que esse projeto está fazendo? Ele está enviando um arquivo para a web e fazendo uma tradução. Uma vez que a tradução está completa, eu tenho um nome que esse arquivo vai ter na nuvem da Autodesk. Então, a API Autodesk nomeia cada arquivo e esse é o nome que o arquivo tem lá. É um nome grandão. Na verdade, esse nome aqui é o mesmo, é esse nome aqui de cima, codificado em base 64 para evitar que tenha caracteres inválidos. Então, está aqui o nome do arquivo que a gente tem lá na nuvem. Muito bem, já temos o arquivo lá. Esse arquivo foi enviado. Eu posso enviar outros arquivos. É só usar o método upload e depois o método de tradução. Eu usei esse porque ele já implementa tudo para mim. Eu não quero ter que implementar não quero implementar aqui no exemplo porque ia ficar um pouco longo e tal. Bem, aqui a gente já tem os módulos. Então eu tenho a minha aplicação inicial, o View and Data. Tem alguns módulos que já veio nesse exemplo, não quero muito trabalhar com eles. Bem, vamos trabalhar com o server. Esse caso aqui, o server é o arquivo inicial do Node, é onde as coisas realmente acontecem. Eu não quero ter que digitar tudo porque ia demorar um pouquinho, mas basicamente eu estou iniciando uma aplicação e vou redirecionar a pasta www. Vamos dar um zoom para ficar um pouco melhor. Eu vou redirecionar a pasta www, que é a raiz, né? Eu quero onde os usuários que estão acessando o meu site, os visitantes, vão cair. E eu quero redirecionar todas as chamadas para a pasta API para uma pasta específica. Eu quero criar uma pasta API. No caso, eu estou dizendo aqui que essa está dentro da pasta de rotas, e dentro da pasta rotas eu vou criar um arquivo chamado API. Então vamos criar esses arquivos. Criar uma nova pasta, que eu vou chamar de rotas. Quase todo mundo que utiliza Node segue mais ou menos essa mesma estrutura. Então não tem muito segredo aqui, tá? Deixa eu... na verdade eu queria criar um arquivo, né? Vamos lá, new arquivo, new file, que eu vou chamar de api.js. Aqui onde alguma coisa vai acontecer. Esse arquivo, de novo, eu não quero ter que digitar tudo, mas... Deixa eu copiar. Ops. Paste. Não. Então o que ele está fazendo? Ele está iniciando o pacote View and Data, está carregando as configurações que estão dentro daquele arquivo. Se eu quiser colocar essas configurações em algum outro local, está aqui. E depois eu vou carregar essas configurações no pacote View and Data. Vou iniciar o Express, que não é da Autodesk, que é um pacote básico do Node para redirecionamento. E vou dizer que toda vez que o usuário chamar pela pasta, pela URL refresh token, eu vou pegar o token. O que é esse token? O token é uma autenticação que os usuários que estão acessando o seu site, os visitantes, possam visualizar os modelos. E você como desenvolvedor vai dar esse token para eles. Então essa é a ideia. Então a pessoa vai chegar no seu site, ele vai abrir o modelo, direto da Autodesk. Para ele abrir esse modelo direto da Autodesk, ele precisa de um token. E o token é obtido com a sua chave segredo. Bem comum isso, é bem a prática comum de autenticação, de Object Authentication, que é OAuth. E a gente usa a versão 2.0 disso, então, autenticação comum. Muito bem. Próximo passo é criar o arquivo HTML, onde de fato vai ser exibido o modelo. Como a gente colocou lá que ele redireciona a partir da pasta www, vamos criar uma pasta www e criar um arquivo dentro dessa pasta, que eu vou chamar de index.html. Como eu disse para vocês, a documentação está dentro do site da Autodesk, não preciso ficar inventando essa documentação. Então, deixa eu voltar aqui para o site da Autodesk, escolher Viewer, que é o que a gente vai utilizar, e aí eu posso... Ele vai abrir para mim. Desculpa por isso, porque eu estou numa rede diferente, ele não está reconhecendo algumas coisas. Eu vou abrir ele em modo oculto, que aí ele abre como se não tivesse nenhum usuário logado. Mas é a mesma informação. Viewer. E aqui eu tenho a documentação disso. Tem boa parte do que eu falei para vocês, como criar os modelos, e tem tutoriais também. Eu quero pegar esse tutorial aqui básico, de como criar um Viewer básico. Então aqui está o HTML, que eu vou copiar. Não precisa reinventar esse HTML, não precisa redigitar.
Vamos voltar aqui para o meu arquivo HTML e vamos colar ele aqui. Muito bem, isso aqui é um HTML comum, também de novo sem nenhum segredo. Ele está utilizando alguns CSS da Autodesk e alguns JavaScript também na Autodesk. Notem que a gente está utilizando o Three.js, que é uma biblioteca básica de JavaScript disponível para qualquer pessoa. Tá? Para visualizar o modelo 3D, esse é o JavaScript que eu preciso. E reparem que ele está utilizando um div. Esse aqui, ó, My Viewer Div. Esse é o div. Então, se eu colocar esse div em qualquer site, eu consigo visualizar os meus modelos. Então, eu posso colocar, por exemplo, no e-commerce. Eu posso utilizar no canto do meu site. Não preciso mostrar na página inteira. Basta colocar um div, usar uma formatação e exibir na forma que faz sentido. Aqui é o nome do arquivo que eu quero visualizar. Então, esse aqui é o arquivo. Vamos pegar aqui o nome dele. Lembra que eu falei que era esse nome bem cabuloso aqui? Que é a base 64 desse nome. Vamos colocar ele aqui. Muito bem. Finalmente, a última parte que falta para a gente é o token de acesso. Esse token ele vai ser obtido a partir do meu código. Eu posso implementar uma rotina para poder acessar esse arquivo, fazer diversas maneiras para poder acessar esse token. O interessante é que esse token ele expira a cada 24 horas. Então, assim, eu posso deixar ele fixo aqui na minha página ou criar um código que vai gerar esse token para mim. Bem, deixar a coisa fixa não é muito o que eu gosto de fazer. Então, vamos fazer essa mudança aqui. Vamos falar que ao invés de ser fixo igual está aqui, eu vou colocar isso um pouco mais dinâmico. Né? Vou colocar as opções e eu falo o seguinte: ao invés de ser um token fixo, pega o token sempre que precisar. E para poder pegar esse token, eu vou criar uma funçãozinha JavaScript, que está aqui embaixo, bem simples, que ela vai chamar aquela página que a gente criou. Ela vai chamar a página API Refresh Token. Lembra, essa página está aqui ó, dentro do API Refresh Token. Então, esse cara. Esse é chamado a partir daqui. E tem só um pequeno porém nessa história, é que essa chamada tem que ser síncrona. Ela não pode ser assíncrona, como é muito comum. Eu não posso utilizar o jQuery, por exemplo, e fazer uma chamada assíncrona. Tem que ser uma chamada síncrona. Mas fora isso, funciona. Ela tem que ser síncrona. Bem, acredito que estamos todos prontos aqui. Vamos voltar para o nosso server, que é onde realmente as coisas acontecem, e vamos dar um run. Ele vai iniciar esse servidor. De novo, se eu estiver executando isso aqui localmente, eu colocaria node server.js ou npm start, que ele vai automaticamente chamar o server, que é o básico dele. Vamos clicar aqui e dar um open. Então ele vai abrir aquela página HTML bem simples, colocar um div e mostrar um modelo lá dentro. Se eu fosse subir um outro arquivo, bastaria passar um outro arquivo naquele modelo de subir, onde eu faço o upload do arquivo. Eu tenho todas aquelas propriedades, eu vejo propriedades do arquivo, eu consigo fazer a explosão do modelo e ver o que tem lá dentro. Esse modelo ainda está explodido. Tem algumas coisas mais interessantes, como eu posso, por exemplo, gerar vistas desse arquivo. Olha que interessante. Eu posso visualizar o que tem lá dentro e fazer cortes. Isso aqui para engenheiro é uma coisa muito interessante. Eu sou engenheiro, então eu gosto muito disso. Acho bem legal poder visualizar esses modelos no meu browser sem ter que instalar nada no computador. Funciona com WebGL e esse é o workflow. É assim que eu consigo utilizar essas APIs. Bem simples e direto. Deixa eu mostrar que essa API que eu utilizei agora é essa API aqui, chamada Viewer. Foi apenas uma das APIs disponíveis. Tem várias outras. A gente tem API para dados que são armazenados na Autodesk, Design Automation, onde eu posso automatizar uma série de coisas, automatizar processos em DWGs, por exemplo. O modo derivativo, que é para eu extrair os dados. E também tem algumas que estão começando a sair, que é 3D Print, que é para impressão, para preparar modelos para impressão 3D. E uma das que eu mais gosto, que chama Reality Capture. Ela é bem interessante, que permite eu fazer captura de realidade. Só abrir um parênteses, porque eu acho isso tão legal que acho que vale a pena dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui uma outra página, que deve estar aqui no fundo das outras. E eu consigo, a captura de realidade, a gente vê isso às vezes em alguns shoppings, que o pessoal vai lá e tira um monte de fotos de você e gera um modelo 3D de você, né?
Então eu consigo sim visualizar a parte de fotos, visualizar meus dados, visualizar um modelo, no caso seria uma malha, não um modelo de fato. Eu consigo visualizar uma malha criada a partir de fotos que a gente vai tirando. Então essa só é um pequeno parênteses, é uma outra API que é uma das que eu mais gosto, de captura de realidade. Então eu tiro um monte de foto de alguma coisa. Esse aqui é um pequeno Spock que eu tenho na minha mesa, então eu tirei um monte de foto desse bonequinho. No caso eu tirei 250 fotos, tem que ter um pouquinho de paciência. E aí eu envio todas essas fotos para a web e como resultado eu tenho um modelo 3D desse boneco, desse projetinho. E eu consigo manipular esse modelo, visualizar dados, eu consigo, não dados, né, que não tem dados nele, mas eu consigo visualizar e ele está em 3D, o que é bem interessante. Então essa é uma outra API da Autodesk também, que chama captura de realidade, que a gente estava mostrando aqui nesse site. Então tem todas essas APIs, que todas elas fazem parte. Muito bem, e como é que eu faço para poder ter mais informações disso? A gente tem um monte de exemplos disponível no nosso GitHub. A gente coloca todos os exemplos lá. Inclusive esses exemplos que eu mostrei para vocês, eles estão disponíveis como exemplos. Exceto o tutorial, que está como tutorial, né, na página developer.autodesk.com. Então no GitHub, github.com/developer-autodesk, tem a galeria, que tem vários exemplos na galeria, que a gente chama de viewer.autodesk.io/node/gallery. O exemplo, o código-fonte dessa galeria também está disponível no GitHub. É só seguir esse repositório, né? ng-gallery. ng porque nesse caso ele está utilizando, esse exemplo utiliza a Angular. Esse exemplo é feito com Angular. Tem exemplos feitos com React também e exemplos puros, sem nenhum pacote de MVC ou de interface, sei lá como nomear. E a documentação, a principal referência de documentação está em developer.autodesk.com, que lá tem todos os exemplos, todos o material, tutoriais e como acessar, tem como obter ajuda também, onde vocês podem postar perguntas. A gente tem as tags no Stack Overflow para poder postar perguntas e está tudo disponível. Tutorial bem rápido de como utilizar essas APIs da Autodesk. Aqui eu utilizei a API de Viewer, que é de visualização, que é basicamente, não é uma API de fato, é uma biblioteca JavaScript que eu carrego no browser e eu consigo com essa biblioteca visualizar os modelos que foram traduzidos pela API Autodesk, que é a API Model Derivative, que faz a tradução e gera a visualização 3D. Tá? Então esse é a parte daí que eu consigo gerar tudo isso. Então aqui tem o meu contato, no Twitter eu sempre posto informações de como conseguir, de exemplos, de coisas novas que estão surgindo em relação ao Autodesk. Tem meu e-mail também. E o site principal de referência, que é o developer.autodesk.com, onde tem todas as informações disponíveis da Autodesk. Tá, agora acho que vocês podem então mandar perguntas, acho que tem como levantar a mão, já estou no lugar para vocês aí clicarem e enviar uma pergunta. A primeira pergunta é do Fernando: como funciona a licença da Forge? Então, a licença ela está disponível dentro do próprio portal, developer.autodesk.com. Funciona por assinatura, então basta ir ao portal, criar uma conta e, na verdade, todos os serviços estão gratuitos até meados de setembro, então até lá pode utilizar sem problemas. A seguir, a partir desse ponto, a gente vai começar a cobrar pela tradução ou pelo acesso que vocês fazem. No site tem uma lista de preços e quantidades disponíveis para cada opção. E, bem, a gente tem ideias de mudar isso. Se vocês querem utilizar as APIs, eu sugiro que comecem a utilizar e mandem feedback de quantas vezes vocês utilizam, qual é o tipo de modelo de negócio que vocês querem trabalhar. A gente tem sim muito interesse em ouvir o que vocês estão falando. Eu tenho coletado feedback de vários desenvolvedores de como vocês utilizam o licenciamento, para que eu possa, então, a gente possa melhorar o nosso licenciamento, se for o caso. Tá? Mas está disponível no nosso site e vai ser por assinatura mensal. O Maurício está perguntando, queria saber o seguinte: se na retaguarda usa o WebGL. E assim, a gente usa o WebGL. O WebGL não é uma linguagem de fato, é uma funcionalidade dos browsers. Todos os browsers mais recentes têm disponível o WebGL. Trabalhar diretamente com o WebGL não é muito fácil. É um pouquinho complicado trabalhar com o WebGL.
E funciona sim nos celulares, não funciona em celulares muito novos, muito antigos, mas nos meus celulares novos todos funcionam. Eu tenho Android e iOS, funcionam nos dois muito bem. Basta ter as últimas atualizações desses browsers. Mas nós não utilizamos o WebGL puro, a gente utiliza a Three.js que vem por cima do WebGL, e a gente então carrega, a nossa biblioteca é baseada em WebGL. A próxima pergunta poderia ser, eu estou chutando a pergunta agora, né? A próxima pergunta poderia ser, ok, se temos o WebGL e Three.js, por que então utilizar a Autodesk? A grande vantagem da Autodesk é a tradução de modelos web disponíveis, modelos desktop que você já tem. Então, modelos de engenharia gigantes de 1, 2, 3, 10 GB que estão disponíveis em máquinas, em grandes servidores, é quase impossível acessar esses modelos do browser, porque são muito grandes. Então, o que a gente faz a tradução desses modelos, desse arquivo desktop para o modelo web, e em seguida a gente faz um streaming desse modelo para o browser. Então, digamos que eu tenho uma máquina muito boa e eu consigo carregar o modelo inteiro de uma vez. Perfeito. E quando eu vou para o celular? No caso do celular, a biblioteca da Autodesk, então, ela vai mandar para o celular só o que está visível conforme a capacidade do celular. Então, essa é a grande diferença. Tá? Sim, então o Maurício está falando que não funciona no mobile. Funciona sim, pode testar que funciona. A nossa biblioteca funciona bem. Tem que ser um celular um pouquinho mais novo. Se for um celular muito antigo, não vai rodar mesmo. Se eu não me engano, é o iOS 7 e o Android 4 ou 5. Eu não lembro agora exatamente qual é a versão. Mas aqui no nosso site, no site da Autodesk, tem explicando quais são as versões mínimas dos browsers. Então aqui tem a lista dos browsers. Então Edge 20, Safari, Opera, Firefox, Chrome e Explorer 11. Então todos esses aqui funcionam. Eu posso dizer que eu já testei no meu celular, funciona, que tem iOS na última versão, e o Android, eu também tenho um Android na última versão, também eu sei que funciona. Nesses dois eu tenho certeza. Eu confesso que não testei ainda no Windows, mas deve funcionar porque o Windows também usa o browser Edge. A Gabriela está perguntando se vai estar no próximo Meetup. Sim, a gente vai ter um Meetup dia 25. Eu vou falar um pouco de Forge também, mas vou falar de algumas outras coisas das APIs da Autodesk Forge. Tem muita coisa para poder falar, mas eu estarei sim, e vai ser bem interessante. Se vocês estiverem lá, a gente conversa ao vivo. O Maurício está perguntando se o uso da API da Autodesk é gratuito. Aí, como eu disse, sim, é gratuito, está gratuito até o dia 15 de setembro. A partir do dia 15, a gente vai ter várias versões. Então, vai ter uma versão inicial que ela é gratuita, uma versão, e aí a partir daí tem versões pagas. Então, dependendo da quantidade de serviços utilizados, vai ter um pagamento um pouco diferente conforme o que vocês utilizam. Então, se vocês têm algum modelo, algum negócio que quer utilizar essas APIs, pode entrar no site. Pode começar a utilizar e aí manda o feedback. Eu já tenho conversado com alguns desenvolvedores e que o pessoal fala, eu vou utilizar dessa ou daquela maneira, e a gente vai sim tentar adequar sempre que possível o nosso modelo de preços para que possa, né, atender aos desenvolvedores da melhor maneira possível. Então, o Maurício está perguntando se é por volume ou por limitação. No caso vai ser por volume. Tudo estará disponível, limitado na quantidade que você poderá utilizar. Bem, como essa pergunta está sendo recorrente, vamos dar uma olhada aqui no site. Então, essa é a página inicial do Autodesk.com. Como eu disse, a gente não está cobrando ainda, a gente vai começar a cobrar mais para frente, então no charge. E se clicar aqui nesse link, ele vai dar um PDF. Isso aqui ainda como está aparecendo ali, é um pouco preliminar. É o que a gente pretende cobrar a partir de meados de setembro. Então tem aqui algumas ideias, né? 25 traduções, 25 acessos, ou 1 hora de processamento. Então vai ser mais ou menos nessa linha. Eu posso dizer para vocês que a gente vai sim fazer algumas mudanças nisso aqui, porque a gente está pegando feedback e até setembro a gente vai decidir exatamente qual vai ser o preço. Mas acho que isso aqui é de menos no momento, não vai ser nada absurdo essa forma de cobrança. Então, Fernando perguntando se a gente vai ter algum evento para apresentar no Brasil. A gente fez sim um evento em São Francisco no mês passado, na Califórnia. A gente não tem um evento específico para APIs aqui no Brasil esse ano. A gente vai ter um outro evento de APIs, mas esse é para APIs desktop, não é para APIs de nuvem. Mas a gente vai sim falar bastante de Forge na Autodesk University, que vai acontecer
no meio de setembro, dia 13 e 14 de setembro, a gente vai ter a Autodesk University Brasil, aqui em São Paulo, ali no WTC. Então vocês podem participar desse evento. E a gente vai ter uma track, uma lista de classes focadas em APIs Autodesk. Vão ser apresentadas por parceiros, não é pela Autodesk. Então é uma grande chance de ver o que os outros estão fazendo, não o que a Autodesk diz que é melhor. Então vai ser uma chance legal de ver o que as outras pessoas estão fazendo com a Autodesk. A gente vai ter, se não me engano, 5 ou 6 desenvolvedores, empresas, e vão vir até o evento mostrar o que eles fazem, mostrar como eles trabalham com as APIs Autodesk. Então dia 13 e 14 de setembro, aqui em São Paulo, Autodesk University Brasil. Tá aí na tela o meu contato, se tiver qualquer pergunta podem me enviar, Twitter, e-mail ou no próprio site. Se quiserem utilizar as APIs, é a melhor dica que eu dou para vocês. Vai no site, cria a chave e começa a utilizar. E se tiver alguma dúvida, entre em contato. Isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.